Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa 23ª aula do nosso curso de Cálculo 4, tá? Bem pessoal, na última aula nós estávamos falando de integrais de linhas de campos vetoriais independentes do caminho, tá? De integração. Nesta aula a gente vai continuar falando um pouco mais. Não sei se vocês se lembram, mas eu iniciei a aula apresentando a definição, né, de integrais independentes do caminho, ou seja, o valor ao longo de qualquer caminho que une os pontos A e B é o mesmo, né, não muda, para dizermos que a integral é independente do caminho. E aí a gente meio que refletiu sobre 3 perguntas naturais, né? Por exemplo, como identificar uma integral de linha ao longo de um campo, de linha ao longo, independente do caminho de integração, né? Como identificar ela? A gente viu também, será que a gente consegue calcular a integral de linha conhecendo simplesmente os pontos A e B, né? Ou seja, onde começa e onde termina o caminho, né, de integração? E a terceira pergunta seria exatamente o seguinte: o que acontecerá se esse caminho for fechado, né? O que acontecerá? Bem, na aula passada a gente conseguiu responder uma dessas perguntas, né, fazendo uso de um dos teoremas que a gente apresentou, né? Por exemplo, a gente viu que a gente consegue calcular a integral de linha simplesmente conhecendo os pontos A e B, né? Desde que aquele campo seja um campo conservativo, né? Ou seja, desde que ela admite uma função potencial U, né? E aí simplesmente a integral de linha vai ser simplesmente a diferença da função potencial aplicada no ponto B menos o ponto A, certo? Então a gente viu isso, a gente meio que respondeu uma dessas perguntas, mas ainda ficou 2 perguntas em aberta, né? O que acontecerá se o campo for fechado, né? Se o caminho de integração for fechado, desculpa. E o que acontecerá, digamos assim, e como a gente pode identificar uma integral de linha, né? Essas perguntas, pessoal, vão ser sanadas com o próximo teorema, tá? Esse teorema ele nos diz exatamente o seguinte, que se isso tem uma função vetorial, um campo vetorial contínuo, tá? Imagine que você tem aqui F1, F2 e F3, né? Esse domínio é um domínio conexo, né? Um domínio conexo U do R3. Então, as 3 afirmações seguintes são equivalentes, pessoas. Então, a primeira coisa que a gente fala é a seguinte: o que significa ser equivalente, né? Que a gente se pergunta. Bem, ser equivalente, pessoal, significa que se uma delas for verdade, a outras 2 tá? Então, se você conseguir provar que A é verdadeiro, então o B e o C também são, tá? Se você conseguir provar que o B é verdadeiro, o A e o C também são. Se você conseguir provar que o C é verdadeiro, o A e o B também são. Ou seja, uma implica na outra, né? Como se você conseguisse fechar o ciclo, né? A implica em B, B implica em C e C implica em A. Então, meio que você tem uma relação de equivalência aqui. Perfeito, pessoal. Então, quais são essas 3 afirmações? O primeiro é, f é gradiente de uma função U. Se f é gradiente de uma função U, de uma função potencial U, ou seja, f é conservativo em V. Então, se a tua função for uma função, se o teu campo for um campo conservativo, ou seja, se f for o gradiente da U, né? A integral, aí o item B diz que a integral de linha de f é independente do caminho de integração em U. Então aqui já responde uma pergunta, né? Se você conseguir provar qualquer uma dessas equivalências aqui, né? Então significa que, por exemplo, imagine que eu provo o C. O C diz exatamente o seguinte: a integral de linha de f ao redor do todo caminho fechado simples em U é igual a 0. Esse teorema vai responder as 2 perguntas, né? Olha só, o que está dizendo? Primeiro, se a tua função for uma função potencial, então isso implica que a integral de linha, por exemplo, é independente do caminho. Aí já nos diz, tem como identificar se é uma integral de linha, se a integral de linha é independente do caminho? Tem. O que você precisa verificar? Se o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, a integral é independente do caminho. Ou simplesmente verifica que a integral de linha de f ao redor de qualquer caminho fechado simples é igual a 0. E essa item C, ele responde a terceira pergunta, né? O que acontece se o caminho for fechado? Ou seja, se o caminho for fechado,
a integral de linha é zero, tá? Se o caminho for fechado, a integral é zero. E aí você já tem logo uma conclusão. Olha, se eu calculei a minha integral no caminho fechado e a integral deu diferente de zero, alguma coisa eu fiz errado, tá? Então, pessoal, qualquer uma dessas aqui implica nas outras, tá? Então, se a função for, se o campo for conservativo, a integral de linha é zero e a integral no caminho fechado é zero, tá? Quer dizer, se o campo for conservativo, a integral independente do caminho e a integral no caminho fechado é zero, tá? São equivalentes. E se a integral de linha for fechado, né, a integral de linha num caminho fechado for zero, então significa que a integral é independente do caminho, tá? E o campo é conservativo. Uma delas implica nas outras, tá? É isso que eu quero dizer. Bem, a demonstração lá, eu não vou fazer aqui, que ela é bem extensa e não é bem objetivo, mas o objetivo é entender as ideias. Bem, a gente consegue provar que B implica em C e C implica em B. Então, ó, B implica em C, então isso aqui meio que é essencialmente C, né? Esse vai nesse e esse vai nesse. Então, para mim conseguir provar fechar o ciclo, eu teria que conseguir provar duas coisas, né? Ou que A implica em B, né? Ou que C implica em A, né? E aqui ele faz o seguinte, A implica em C. Ó, A implica em C. É o caminho mais fácil da demonstração, tá? Então, A implica em C, C implica em B e B implica em C, tá? Então, você fecha aí o ciclo. Perfeito? Perfeito. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Olha, vamos tentar verificar se essa função aqui, vetorial f, é um campo conservativo. Verificar se essa função é um campo conservativo. Bem, se em caso afirmativo, né, a gente quer calcular a integral de linha, né, do campo f, campo vetorial f, que vai do ponto 1, 0 até o ponto 1, 1, certo? Perfeito. Em primeiro lugar, né, se esse campo for conservativo, significa que a integral é independente do caminho, tá? Se a integral for independente do caminho de integração, aí a gente já poderia usar, por exemplo, o teorema até anterior, que diz que essa função aqui, ela pode ser calculada simplesmente através da diferença da função potencial aplicada em B menos no A, certo? Perfeito. Note inicialmente que quem é F1? Quem é que está fazendo o papel de F1 aqui, né? Está aqui a nossa F1, está aqui a nossa F2, tá? F1 e F2. Perfeito. E aí, ó, são as funções contínuas que possuem derivadas de primeira ordem contínuas, tá? São funções exponenciais aqui, então, bem definidas, contínuas. Tá, agora vamos verificar se o rotacional é nulo, né? Para que o rotacional seja nulo, né? A gente tem que ter que derivada de F1 em relação a Y é igual... E a derivada de F2 em relação a X. Bem, se tu deriva isso aqui em relação a Y, quem é que dá isso aqui? Dá o próprio E elevado a X mais Y, né? A derivada do E é ele mesmo, a derivada de X mais Y em relação a Y, o X é 0, o Y é 1, então dá isso. E a derivada de F2 em relação a X também é 0, certo? A mesma coisa. Tá aqui, F2 em relação a X. Perfeito, pessoal. Então, vale essa igualdade. Valendo essa igualdade, o rotacional é nulo. Eu só fiz essas duas, pessoal, porque é as únicas duas naquele sistema de equações lá que vai fazer sentido, né? A gente não tem meio que as outras, né? Se a gente deriva as demais, já daria também 0, 0, que são tudo 0. O rotacional é nulo, tá? Então, o campo F é um campo conservativo, está verificado. Se ele é conservativo, ele vai admitir uma função potencial U, certo? E, portanto, pelo teorema anterior, né, essa integral é independente do caminho, simplesmente pelo fato dele ser conservativo, certo? Ó, se o campo é conservativo, olha aqui o item A, significa que essa integral é independente do caminho. E se a integral é independente do caminho, né, para calcular a integral, vamos encontrar a função potencial U e depois fazer U aplicado em B menos U aplicado em A. Então, quais são as duas
Lembrando que o gradiente da U nesse caso, né, seria del U, del X, né, del U, del Y. Isso daqui a gente ia igualar a F, a função vetorial F, que é F1, F2. Então, del U, del X é igual a F1, que é essa função, e del U, del Y é igual a essa função. E aí, como é que a gente faz? A gente já está acostumado, né? Vamos integrar 1 em relação a x, né? Então, integrando aqui, aqui ficaria a integral da derivada da própria u, né? Ver a integral da exponencial de x mais y mais 1. Tem quem é essa integral? Bem, a derivada da exponencial vai dar ela mesma, né? Porque quem é que a gente deriva para dar isso daqui? É o próprio x mais y, tá? A derivada integral de 1 é um x, né? Mais uma constante que depende de y. A gente precisa determinar quem é essa constante para a gente acabar nossas contas. Então, vou caminhar para o 2 aqui, né? Então, como é que eu faço? Eu derivo u em relação a y. Derivo u aqui em 3 em relação a y. Derivando em 3 em relação a y, o que a gente vai ter, pessoal? Observe, derivando 3 em relação a y. Então, ó, isso daqui é a derivada de e elevado a x mais y, é o próprio e elevado a x mais y, mais a derivada de x em relação a y é zero, a derivada de a de y em relação a y, certo? Perfeito. E lembrando que por 2, né, a derivada de u em relação a y é o próprio e elevado a x mais y, então eu posso trocar isso daqui por e elevado a x mais y, e aí meio que vai cancelar esses dois caras aqui e vai ficar simplesmente que a derivada de a em relação a y é zero. De onde a gente tira que o a de y é uma constante, né? Certo? Que a derivada é zero. Perfeito. Então tá aqui a nossa função potencial, né? U de x, y, que é e elevado a x mais y mais x mais c. E aí, portanto, essa integral aqui que a gente queria calcular é simplesmente pelo teorema da aula passada, u aplicado em U1 menos u aplicado em U0, que é os pontos que a gente está calculando, certo? E aí é só fazer as contas, né? Só fazer as continhas aqui. Aqui vai ficar i ao quadrado, né? E ao quadrado. E aqui vai ficar simplesmente, posso colocar o e em evidência, e vezes d mais 1. Essa é o nosso resultado. Bem, pessoal, nas notas de aula tem alguns exercícios lá, né? Que eu vou postar para vocês em outro momento. Vou pegar uns outros exercícios também por aí, para a gente treinar um pouco essa parte. Mas a nossa aula de hoje é só isso mesmo, espero que vocês tenham entendido. Era só para dar essa reforçada, né? A gente meio que responde aquelas 3 perguntas. O que a gente viu? Que a integral, se você tem uma integral independente do caminho de integração, você tem como saber, né? Se essa integral é independente do caminho, simplesmente verificando se o campo vetorial é um campo conservativo. Se ela for, digamos assim, uma integral independente do caminho, então meio que tu consegue mostrar que se tu pegar uma curva fechada, a integral é zero, tá? E também essas são as perguntas basicamente, né? E a gente consegue calcular a integral simplesmente conhecendo os pontos A e B, certo? É muito interessante essas coisas. Então, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui e até a próxima aula.